em alguns momentos, durante esses episódios de raiva, ele morde. Né? Então, assim, ele já me machucou 2 vezes. Então, nesses momentos, a gente fica, caramba, né? E agora? O que eu vou fazer? Porque a gente não quer fazer o que faziam antes com a gente, né? Tipo, me bateu, vai levar também. Assim, acho que ninguém gosta de apanhar, Sim. Né? Então, assim, independente de ser meu filho ou não, eu não quero que ele me machuque, eu não Sim. quero que ele me bata, né? Então, assim, existem alguns recursos pra gente usar no momento, mas o ideal, o melhor dos mundos, é a gente ter uma constância. A base toda do meu trabalho é o diálogo. Né? Então, tudo começa com o diálogo terapêutico. Eu vou percebendo, eu vou intuindo, e eu vou percebendo o que está mexendo ali com aquela mãe, sabe? Qual é o ponto? Porque, assim, beleza, eu sinto raiva, você sente raiva, tal, mas cada uma pega de um jeito, né? Sim. A gente não sente raiva das mesmas coisas, não é nos mesmos momentos. Eu preciso entender um pouco da dinâmica, eu preciso entender como funciona aquela família, eu preciso entender como que funciona o corpo daquela mulher, se tem alguma doença, se não tem, se alimenta bem, se faz atividade física. Então, assim, a gente precisa realmente conhecer. E aí, a partir disso, né, a partir do diálogo, eu vou passar algum tipo de tratamento, que pode ser um floral, que pode ser uma aromaterapia, que pode ser uma massagem, que pode ser um reiki. Sejam bem-vindas ao Mães Terapia, um podcast que vai trazer um olhar leve, cuidadoso e acolhedor para o seu maternar. Apresentação: Érica Secato e Maíra Mainardi. Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Mães Terapia Podcast. Hoje a gente vai fazer um episódio extra super especial. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da minha super parceira, Maíra Mainardi. Oi! Oi! Vocês já conhecem, né? A Maíra, que é aqui nossa apresentadora do podcast. E a gente vai falar um pouquinho sobre como as terapias integrativas que ela faz ajudam a nós, mães, mulheres e também os nossos filhos, né, Má? Sim. Bom, galera, primeiro de tudo, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativarem o sininho para vocês ficarem por dentro de todos os episódios, tá? Para vocês não perderem mais. Bom, vamos lá. Acho que eu já falei um pouquinho aqui, né, durante os episódios, tudo. Eu sou naturopata e a naturopatia nada mais é do que as terapias integrativas, né? A gente acredita muito no poder de cura da natureza. Então, a gente usa os recursos naturais para cura física, emocional, mental, espiritual. E pra gente, né, que é mãe, que é mulher, né, assim, na verdade eu trabalho com a mulher de uma forma geral, mas como o nosso foco aqui é mãe, né, a gente pensa muito no estresse do dia a dia, na privação de sono, né? Então, assim, puta, eu não dormi a noite inteira, eu tô aqui, eu tô com essa criança chorando no meu ouvido, o que eu faço, né? Lá em casa, por exemplo, a gente tem vivido agora momentos muito desafiadores com o Cauê, porque ele tá numa fase de muita transformação, ele está se desenvolvendo muito rápido, tudo. Eu acho que tudo isso mexe com a cabecinha dele. Sim. E, consequentemente, com as emoções, né? Então, ele tem alguns impulsos de raiva, ele tem alguns episódios de raiva mesmo. E, em alguns momentos, durante esses episódios de raiva, ele morde. Né? Então, assim, ele já me machucou 2 vezes, assim, de machucar mesmo, sabe? Então, nesses momentos, a gente fica, caramba, né? E agora? O que eu vou fazer? Porque a gente não quer fazer o que faziam antes com a gente, né? Tipo, me bateu, vai levar também. Não, e ao mesmo tempo, esses episódios de raiva, independente de morder ou bater, ou só ficar lá se estribuchando de tanto chorar, que eles fazem muito. Sim. O Dom acabou de ter uma crise aqui antes da gente gravar esse episódio. Gera na gente muitas sensações, né? Tipo, a gente fica com raiva da criança, a gente fica com raiva da situação, raiva de não conseguir lidar, a gente se sente perdido, né? Então, assim, por exemplo, num dia que você não dormiu bem, isso com certeza
piora, assim, fica tudo mais acentuado, né? Sim. E como que a gente se cuida para conseguir ajudar eles, né? Nesse Eu momento. sou uma que sinto muita raiva, sabe? Meu menino vai me bater, sabe? Tipo, eu não gosto. E é muito bom a gente falar isso, porque a gente, né, tipo, não pode, e a gente sente. Não tem como, né, gente? Assim, acho que ninguém gosta de apanhar. Sim. Né? Então, assim, independente de ser meu filho ou não, eu não quero que ele me machuque, eu não quero que ele me bata, né? Então, assim, existem alguns recursos pra gente usar no momento, mas o ideal, o melhor dos mundos é a gente ter uma constância. Né? Então, assim, é a gente fazer a terapia, né? Então, a base toda do meu trabalho é o diálogo. Né? Então, tudo começa com o diálogo terapêutico. Então, assim, a gente vai conversar. Então, assim, durante a conversa, durante o diálogo, eu vou percebendo, eu vou intuindo e eu vou percebendo o que está mexendo ali com aquela mãe, sabe? Qual é o ponto? Porque, assim, beleza, eu sinto raiva, você sente raiva, tal, mas cada uma pega de um jeito, né? Sim. A gente não sente raiva das mesmas coisas, não é nos mesmos momentos. Então, assim, por isso que é muito importante o diálogo. Eu não abro mão de fazer uma terapia, antes de passar qualquer tipo de tratamento para alguém, do diálogo, sabe? Sim. Porque eu preciso entender um pouco da dinâmica, eu preciso entender como funciona aquela família, eu preciso entender como que funciona o corpo daquela mulher, se tem alguma doença, se não tem, se alimenta bem, se faz atividade física. Então, assim, a gente precisa realmente conhecer. E aí, a partir disso, né, a partir do diálogo, eu vou passar algum tipo de tratamento, que pode ser um floral, que pode ser uma aromaterapia, que pode ser uma massagem, que pode ser um reiki, que, assim, a massagem e o reiki, tudo bem, a gente pode fazer sem essa questão do diálogo e tal, mas, assim, quando eu vou passar um tratamento de floral, quando eu vou passar um tratamento de aromaterapia, eu acho que é muito interessante. Né? É um tratamento, né? Então, assim, meu filho me mordeu, eu tô com muita raiva. Então, assim, como que a Maíra aqui, né, como que ela se controla? Então, assim, eu faço terapia, eu uso os meus recursos, e aí, ali, durante o processo, eu trabalho muito com a minha respiração, que também é uma coisa que eu ensino durante a terapia, né, trabalhar com a respiração, mas nem sempre eu consigo me conter. Obviamente que eu não tenho o mesmo surto de raiva que a criança, que eu não vou lá, bato e tal, mas às vezes eu preciso sair de cena, né? Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo nesse processo terapêutico é a gente se conhecer, né? Porque tudo bem, eu vou fazer o tratamento, vou ficar um pouco mais calma, eu costumo usar muito um floral de resgate, né, que a gente chama, que é o Rescue, eu uso o floral de Bach, então assim, eu uso bastante esse, porque ele realmente me coloca no centro, assim, ele consegue me colocar, me puxa, a sabe? Terra, né? E me traz mais equilíbrio, né, então eu costumo usar, mas assim, dependendo da fase que eu estou, né, dependendo do momento que eu estou vivendo, eu uso um tipo de essência e tal, e aí vou usando. Mas é muito importante a gente se conhecer. Então, assim, naquele momento, cara, agora eu não vou conseguir. Então, eu saio de cena, eu chamo o marido, sabe? Ó, vem, porque eu não tô conseguindo. E é muito bom você falar isso, porque a gente tem muito medo de sair de cena, né? Lógico que se a criança tá ali vivendo alguma situação que ela pode se machucar e tal, não tem como a gente fazer isso. Mas, de forma geral, sair de cena para respirar e entender até tipo, o que eu posso fazer agora, às vezes ajuda muito a gente também a encontrar caminhos, né? Às vezes, num surto desse, você começa a pensar, dá vontade de bater, dá vontade de fazer alguma coisa, e você saindo de cena, você consegue ajudar você e o seu filho, porque é melhor deixar ele lá chorando no chão e se esgoelando do que você ir partir para alguma coisa mais séria, né? Sim, aí você para e pensa, né? Sim. Você sai, você consegue pensar um pouco. Que eles não sabem fazer isso, mas a gente sabe. E é nosso papel também ensinar para eles a se regularem, né? Então, é isso, assim. Em relação à criança, né, tanto eu tenho bebê e tenho adolescente, então tanto o bebê, quanto a criança, quanto o adolescente, a gente tem recursos também, né, então tem os óleos essenciais, o óleo vegetal, então eu costumo passar blends, né, mesmo, a gente chama de blend, que é essa mistura,
E aí também é importante conhecer a família, conhecer o bebê, conhecer a família, conhecer o bebê, conhecer a criança, né? É importante também que a pessoa tenha uma formação, né? Porque às vezes eu tô falando agora da aromaterapia, às vezes a gente vai comprar um óleo essencial com um representante e ele não é aromaterapeuta, ele vai falar, faz isso daqui, daqui. Então, cara, não pode, né? Então, assim, tem muitos óleos essenciais, a maioria não pode ser usado em crianças até 7 anos, a maioria. Não pode ser usado na pele ou... Mesmo diluído, não pode. Mas você diz passado na pele, assim, se tiver no ambiente... Também no ambiente também não. Ah, é? No ambiente também não, porque ele pode ser tóxico mesmo, a criança pode ficar intoxicada. Eles Até são... animal também, né? Tem, tipo, Sim, eles são muito sensíveis ainda, né? Eles estão se formando, então a gente precisa conhecer a composição química daqueles óleos, porque não é porque é natural que não tem contraindicação. Sim. Gestantes também tem que usar com muita cautela. São poucos óleos que podem ser utilizados, né? Acho que no trabalho de parto, sim, a gente tem a gente pode usar mais, né? Justamente porque está no trabalho de parto, então ajuda ali tudo nas contrações, né? No expulsivo, né? Na hora do bebê realmente nascer, mas precisa tomar muito cuidado com isso, assim, quando você for comprar um óleo essencial, saber se a pessoa realmente é aromaterapeuta, e só comprar óleo essencial se for indicado por um aromaterapeuta, sabe? Porque isso pode causar danos mesmo, sabe? Na e criança. Às vezes até pode usar, mas não sabe como usar, né? Sim, até mesmo adulto, sabe? Assim, tem óleos essenciais que você não pode, se você tem pressão alta, você não pode, né? Se você tem algum problema, sei lá, no sanguíneo, né? Que ele ativa ali a coagulação do sangue, também não pode. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso, né? Sim. E voltando um pouco, né, que eu comecei a falar de outras coisas, mas assim, voltando um pouco do que eu estava falando dessa sinergia, né, são poucos óleos que a gente pode usar, mas a gente pode usar para acalmar o bebê, né, para acalmar a criança, e eu falo sempre, assim, que não é só o fator do óleo fazer... o trabalho, efeito, né? Fazer assim, o efeito na criança. É o toque também, sabe? Eu acho que lá em casa a gente faz muito, eu faço no meu filho mais velho até hoje, assim. É o toque, sabe? Só de você pegar aquele olhinho, aí você vai lá, passar no pezinho, você passar na barriguinha. É um momento de conexão com o nosso filho, e é um momento de relaxamento para ele. Então, assim, imagina, né? A gente gosta de receber massagem. Nossa, são poucas as pessoas que tem gente que não gosta, mas olha, né? Tá difícil. Eu amo. E eu gosto de fazer também. Então, assim... E faz uma massagem muito maravilhosa. O toque, né? Assim, o toque acalma. A gente não tem noção, né? A gente não tem dimensão do quanto o toque é importante. Então, assim, você faz todo dia, você vai lá, você passa o olhinho no seu filho, não sei o que. Gente, vai fazer efeito. É gostoso, vai os dois, fazer, né? Vai, né? É muito gostoso, assim. Então, é isso, assim, eu acho que a gente sempre mantendo a constância, sabe? Da mesma forma que, eu vou pra academia e eu quero ficar musculosa, cara, eu não vou ficar da noite pro dia, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que treinar. Então eu sempre falo isso, a mente também a gente precisa treinar a nossa mente para algumas coisas, então é trabalhar tudo, né? Trabalhar mente, corpo, espírito, a gente se dedicar mesmo àquilo ali, né? Eu sei que não é fácil, né? Eu sei que eu também vivo a maternidade sem rede de apoio. Muitas vezes a gente tá acabada, a gente não tem tempo de fazer nada. Mas, eu acho que... E a gente queremos resultados imediatos, muitas vezes, né? Muitas e é uma vezes. construção. E complementando uma coisa que você comentou, dos cuidados com a criança, né? Acho que hoje isso é um pouco mais claro na minha cabeça, mas durante todo o período da maternidade, até antes e tal, eu ficava muito focada na criança, nas demandas dele, e eu não parava para pensar que às vezes eu tinha que consertar, entre aspas, né, se a gente pode falar isso, alguma coisa em mim para que ressoasse nele, né? E a gente fala muito sobre isso aqui, até no episódio da saúde mental materna, né, que veio a psiquiatra, doutora Laila, ela falou muito dessa sinergia, e eu acho que isso
tem muito a ver com o trabalho da Má, né? Tipo, essa conversa toda, porque às vezes a gente tá focada, tipo, ou no sono da criança, ou na criança não comer, ou na criança tá muito irritada. Tá, mas e como que tá o ambiente que ela tá? Como que tá a nossa relação? Com a gente mesma, né? Porque querendo ou não, os nossos filhos são uma extensão da gente ali, principalmente eles pequenininhos, né? Eu sempre falo que a criança é reflexo da família, né? Então, assim, a gente precisa sim trabalhar na gente para poder passar para a criança, né? E isso não é pra gente se sentir culpada, tá? Sim. Isso não é pra, eu tô te acusando, seu filho não tá fazendo isso porque você fala, não, é só pra gente refletir e pra você, mãe, ficar bem também, né? Pra você se sentir melhor e conseguir cuidar melhor dos nossos filhos, né? Se a gente parar pra pensar, quando a gente tira a culpa desse lugar e a gente pega essa responsabilidade, que é uma coisa que você sempre fala também, eu acho que fica até mais fácil, porque é muito mais fácil, assim, é mais difícil às vezes a gente enxergar as coisas que estão acontecendo com a gente, mas quando a gente enxerga e a gente aceita que muitas coisas, o caminho é através de nós, você tem mais flexibilidade de encontrar caminhos diferentes, né? Tipo, seu filho não vai poder ir atrás de uma terapeuta e tal, mas a gente pode fazer isso por nós, sabendo que isso vai afetar neles também. Sim. Hoje eu olho pro meu filho, pro mais velho, pro Vitor, e eu fico muito feliz, assim, eu fico muito orgulhosa, sabe? Quando ele era bem pequenininho como o Cauê, eu não tinha ainda essa consciência. Então, assim, sempre dá tempo, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, sabe? Tipo, eu não tinha essa consciência, sabe? Era tudo muito solto, eu tinha 25 anos e não buscava informação, trabalhava muito, trabalhava fora, tal, e assim, eu não tinha muito, assim, claro, eu tinha, né, o convívio com ele, eu tinha o apego, eu tinha tudo isso, mas eu não tinha muita informação e também não tinha muito autoconhecimento. Já fazia terapia, tudo, que eu comecei com 18, mas ainda não tinha muito a cabeça aberta, né? E aí, quando ele tinha 5 anos, que foi em 2014, eu fiz o curso de Reiki, né? Foi o primeiro curso que eu fiz. E aí, sim, começou a expandir. Aí a minha cabeça começou a abrir um pouco mais, eu comecei a cuidar mais de mim, comecei a cuidar dele. E aí, comecei a fazer o Reiki nele, comecei, né? Tudo muito com ele e comigo, né? Comigo e com ele. Comigo eu já estava separada do pai dele, então era só nós dois, então eu estava sempre ali. E o que eu quero dizer com isso, né? Por que eu falo que é uma construção? A gente vai construindo, né? As coisas não acontecem da noite pro dia. Sim. Então, assim, hoje ele tem muita noção, né? Ele chegou a semana passada da escola e falou, eu tive uma crise de ansiedade na escola hoje. Ele sempre foi muito ansioso. Você lembra que quando ele era pequenininho, a gente fez uma viagem para Disney, ele tinha 7 anos. Nossa, ele passou muito mal, assim, ele era esse ansioso de passar mal, sabe? Sei. Né? Sei. E aí, assim, hoje ele tem muita consciência, ele não passa mal mais, ele conseguiu chegar num ponto que ele tem consciência, ele sabe o que ele tem que fazer. Eu falei, e aí, né? Você teve a crise de ansiedade na escola, e aí? Ele falou, não, eu consegui, me contei e tudo mais, mas eu tô me sentindo meio assim. Você pode fazer um floral pra mim? Eu falei, posso, né? Claro, né? Eu adoro quando ele pede, assim. E ele também, quando às vezes ele não tá conseguindo dormir e tal, ele vem, ele fala comigo e ele pede o Reiki, né? Ele gosta muito do Reiki. O Vitor acalma muito com o Reiki, Faz sabe? muito tempo que eu não faço Reiki, mas às vezes que eu fiz, nossa, é isso mesmo, é uma serenidade, eu saio serena, assim, do Reiki, sabe? O que eu queria saber? Dentro das terapias integrativas que você trabalha, então é a aromaterapia, o Reiki, as massagens. Na verdade, assim, eu sou naturopata. Tá. Então, assim, dentro da naturopatia, a gente trabalha com vários recursos, né? Tá. Então, dentro desses recursos está a aromaterapia, a cromoterapia, o floral, o reiki, a massagem, cristaloterapia, fitoterapia. Ah, tá. O que a gente tá falando do reiki agora, eu não sei se todo mundo sabe exatamente o que é o reiki. Você pode falar um pouquinho? Então, o reiki, na verdade, é... O que a gente faz como reikiano, né? Eu vou tentar explicar falando o que a gente faz como reikiano, né? Nós somos um canal que capta, é como se a gente captasse a energia do universo
e ela passa pela gente, e a gente passa para a pessoa através da imposição das mãos. Né? Então, assim, nós somos um canal de energia e a gente passa para a pessoa através da imposição das mãos. O que acontece quando a gente faz isso? A gente equilibra o nosso corpo, pode ser um equilíbrio físico, energético, mental. Então, assim, é isso, assim, tipo um equilíbrio energético. É um equilíbrio energético através da imposição das mãos, né? Então, não sei. A Assim, gente fala alinhar os chakras, seria mais ou menos isso? Sim. E aí eu vou falar assim, né? Mas, né? De onde vem isso e tal? Cara, é fé, sabe? É intuição. Muitas vezes, quando eu aplico o reiki, eu sinto, tanto o reiki quanto a massagem, eu sinto algumas coisas. Mas por que você está sentindo isso? Gente, intuição, né? A gente se conecta e a gente sente, né? Sim. Então, eu acho que é muito isso, assim, para quem tem fé, para quem acredita pelo menos na intuição. Eu acho que nós mulheres somos muito intuitivas, né? Então, o que é a intuição? Né? No meu ponto de vista, no meu olhar aqui, nada mais do que a conexão com o universo, com o divino, seja lá o nome que a gente dê, sabe? Então, é uma vozinha aqui, né, que fala com a gente. Então, a gente vê até assim na Bíblia, né? Eu vou falar um pouco de Bíblia. Os milagres de Jesus Cristo, para quem acredita, para quem leu, para quem, né? A maioria deles foi através da imposição das mãos, né? Eu não estou dizendo que eu sou uma curadora, não sei lá, mas assim, Jesus Cristo. Não é isso, a gente entendeu. Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo assim que o poder que isso tem, sabe? E é o que a gente estava falando antes, né? As mãos, o toque, né? Tudo é curativo, sabe? Sim. E tem alguma... qual que é a diferença da aromaterapia para o floral? Porque eu achava que o floral fazia parte da aromaterapia. O floral, ele foi descoberto pelo Dr. Bach na Inglaterra. E assim, o que ele percebeu? Ele percebeu que cada flor... Primeiro que assim, né? Muito legal porque ele olhava a flor e ele via, assim, até o movimento da flor, sabe? Tipo, se é uma flor mais caída, se é uma flor aberta, se é uma flor fechada, se é uma flor... Então, assim, e aí, através disso, né, ele foi percebendo que aquelas flores, elas agiam no nosso campo físico de determinada forma, sabe? Assim, então, cada essência floral, cada flor, ela atua no nosso corpo de uma forma diferente. E é muito legal, assim, porque é isso, assim, ele percebeu até mesmo só por olhar mesmo, sabe? Só por... É uma coisa... Cara, é um negócio que eu curto muito, assim, porque... Nossa, eu não tinha a menor ideia que meio que tinha surgido desse jeito, assim. E o floral é sempre tomando. Sempre tomando. Tá. Ele é sempre... Ele vem, você pode comprar ele concentrado, e aí você pode diluir, mas... Eu acho que não vale a pena, né, você, tipo, como um cliente, né, uma pessoa que quer fazer um tratamento, ir lá e comprar ele concentrado porque ele é caro. Então, assim, acho que vale a pena também passar por uma consulta com um terapeuta floral. Até porque você faz os blends. Sim. Que é blend também, aí, floral? Ou o terapeuta faz a sinergia, né, e te manda, eu faço e mando. Ou então ele vai te dar uma receita, você manda manipular em algum lugar e tudo. É muito importante também que você passe por um terapeuta, né, floral. Por quê? Porque existem muitas pessoas, muitos lugares, farmácias, que já vende, né? O floral da ansiedade, sim, o floral de não sei o quê, né? Cara, tipo, são 38 essências. Cada essência atua de uma forma diferente. Então, assim, cara, você precisa conversar com a pessoa, porque às vezes a pessoa, é porque eu tô ansiosa, mas
A ansiedade vem da onde, Uhum. né? Vem de um sentimento, sei lá, vem de um medo porque eu vou prestar uma prova, vem de um medo porque minha família, eu sei lá, qualquer coisa nesse Às vezes a ansiedade é tipo a ponta do iceberg para o que você tem que tratar, E as né? essências, elas trabalham, elas atuam nas emoções de cada uma de uma forma diferente. Então, assim, muita gente fala, o floral não funciona. Por quê? Porque foi lá e comprou um floral pronto e aí realmente Não rolou. não rolou, porque você precisa saber em qual emoção que você vai atuar ali, né? Então, eu sugiro, a minha sugestão é que sempre que vocês queiram usar um floral, vocês procurem um terapeuta floral. A Maíra, porque ela é muito boa. E aromaterapia? A aromaterapia, ela já também tem flores, né? Mas Mas ela que eu fiz essa... é flor, raiz e folha. E aí o que eles fazem, né? Eles tiram, eu não sei, eu não lembro o nome que eles fazem, mas assim, cara, tem flores, plantas e tal, que os caras ficam, tipo, vários dias ali para coletar, para fazer, sabe assim, é muito tempo que demora para você fazer um vidrinho, assim. Uma gota de óleo essencial, por exemplo, equivale a 25 xícaras de chá, por exemplo. Então, às vezes você precisa... É que eu não vou lembrar o número agora, eu posso falar besteira. Não, mas, assim, são muitas, por exemplo, lavanda. São muitas flores de lavanda para chegar num vidro. Por isso que é caro. Tipo, muitas, entendeu? O óleo essencial é carinho, né? É caro. É uma coisa cara. Então, são e também muitas. O quanto a gente usa é pouco, né? É super também, pouco. Você compra o vidrinho e... Assim, se você for usar para colocar no difusor, por exemplo, você vai diluir gotinhas em... Sim, e aí também existe uma dosagem mínima e uma dosagem máxima. Então, gente, é importante um profissional, mesmo que seja para colocar no seu difusor. Sim. Pergunta para um profissional, porque às vezes você tem um bebê em casa... eu vou até comentar que a gente tem um grupo, né, de mães e tal, e aí estavam falando dessa questão dos olhinhos e tal, e aí um dos bebês estava resfriado e foi lá, pingou no difusor o hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta, gente, assim, é muito arriscado para um bebê de 1 ano e pouco. Não fui eu. Não foi, mas eu já fiz isso. É muito arriscado, sabe? Você não pode usar antes dos 7 anos. Ai, eu amo hortelã-pimenta. Mesmo que seja no ambiente. Então, assim, gente, olha isso. Ela falou, mas é só um pouquinho. É porque é isso, né? Uma gotinha. Eu falei, cara, não usa nem um pouquinho. Mas assim, cada um escolhe o que vai fazer, né? Assim, eu como profissional, eu não faço. Assim como ingerir o óleo essencial, como eu falei, né? Tem representantes de óleos essenciais que vai lá e fala para você ingerir. Cara, não pode. Nenhum. Não pode ingerir, não pode. Eu achei gente, que não podia tem que ter mesmo. muito cuidado com isso, mas muito cuidado mesmo, assim, você não pode. Um exemplo muito besta, assim, com essas coisas, tipo, de dormir melhor, eu fiquei focada nisso e tal, antes de eu conhecer a Maíra. Só pra... E aí, eu peguei óleo essencial de camomila, acho que foi camomila e lavanda. E a minha cunhada, ela era uma terapeuta, então ela me passou o que eu tinha que fazer e tal. Só que aí eu ignorei e eu fui lá e falei, acho que são 10 gotas. Coloquei 10 gotas, diluí no difusor. Gente, eu não conseguia entrar no quarto. Era surreal. Eu falei, eu não deixei o Dom dormir no quarto dele. Ficou demais. Porque eu tirei depois, mas o cheiro... E era assim, o negócio começou a me dar dor de cabeça. Eu falei, meu Deus! E aí acho que devia ser tipo 2 gotas, sei lá. E eu coloquei uma quantidade bizarra, assim. Não foi legal. Tem que tomar cuidado. Tem gente, por exemplo, a lavanda. Vou dar um exemplo. É forte o cheiro, eu acho forte. Tem gente que não relaxa com o cheiro da lavanda. Eu acho que eu sou essa pessoa, sabia? Tem gente que não relaxa, tem gente que não curte, sabe? Chega e fala, não pega ali, sabe? E existem vários tipos de lavanda, né? Tem lavandim também, tem lavanda francesa. A lavanda francesa é a que a gente usa realmente para relaxamento e tal.
Às vezes a pessoa compra uma outra e aí acha que vai funcionar para o relaxamento e não funciona, ou então a própria lavanda francesa não funciona, sabe? Então, é isso, assim, gente, não é chegar e fazendo as coisas à toa, né? Você não vai na farmácia, claro, tem gente que faz isso, né? Vai lá, meu marido faz isso, ele vai na farmácia, eu tô com dor de barriga, assim, você me dá um Mas remédio. Mas o ideal é que a gente não faça. Mas o ideal aí é o médico, né? Então é isso, assim, você quer usar uma aromaterapia, você procura um aromaterapeuta, né? Existem composições, a composição química, né? É importante a gente conhecer a composição. Claro que eu não sei tudo de cabeça, né? Mas eu já tenho, como eu já trabalho, tá? Então eu já tenho um pouco aqui comigo, né? Algumas coisas. E aí, às vezes, você vai lá no Google e, beleza, esse óleo aqui é para relaxamento, esse daqui é para isso, tá? Às vezes eles estão na mesma família, né? Por exemplo, e às vezes eles têm basicamente ali a mesma composição. Não vai adiantar nada, porque você pegou um monte de óleo igual. Entendi. Sabe? Então, cara, eu acho que resumindo, isso. Tem que ter um profissional. Tem que ter um profissional, como tudo na vida, assim. Acho que a gente tem que procurar um profissional, sabe? E assim, o meu trabalho, ele é muito complementar, sabe? A gente não... Porque, muitas pessoas pensam assim, né? Ela trabalha com naturopatia, então a natureza, as coisas naturais e tal. Não, eu não sou contra a alopatia em hipótese alguma. Eu acho que a tecnologia está aí para isso, né? A gente chegou até aqui hoje, a partir de muito estudo e tudo mais. Mas é um trabalho em conjunto, né? Então, assim, de repente você precisa, sim, de um remédio alopático, de repente você tá com uma gastrite, por exemplo, e você precisa, sim, de um medicamento, mas você pode também usar a natureza para potencializar o efeito do remédio, sabe, assim, de você ir lá, você pode passar, né, como a gente está falando da aromaterapia, você pode passar, ou então você tem um chá, você pode tomar. Tem os florais, então tem várias coisas que você pode fazer com recursos naturais. Às vezes funciona só com o natural, às vezes não, às vezes você vai precisar do remédio e tá tudo certo, você vai precisar do remédio. Então, assim, é uma terapia complementar, né? A gente trabalha em conjunto com outros profissionais. Então, tenho clientes, por exemplo, que fazem acompanhamentos psiquiátricos, então eu tenho ali o diálogo com o psiquiatra, então a gente precisa conversar. Tem cliente que faz também com psicólogo e faz comigo, né? Então, preciso conversar com o psicólogo. Então, assim, a gente faz um trabalho em conjunto, né? Não é uma coisa assim, não, ou é isso, ou é aquilo, ou é né? aquilo, né? Sim. Acho que é multidisciplinar, a gente precisa estar junto. Nossa, né? A natureza é tão potente, né? Assim, é bonito, assim, ouvir você falar é até bonito, sei lá, eu fico meio encantada com as possibilidades que a natureza pode dar, né? Ainda muitas, né? Assim, até eu vou dar um exemplo meu. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, assim, mas eu vou dar um exemplo recente. No começo do ano eu fiz alguns exames, tal, e aí eu tava com focos de endometriose e com uns miomas grandes no útero, então eu ia ter que fazer a cirurgia, ia ter que tirar mesmo. E aí eu falei para a médica, eu falei, isso é urgente, né? Ela falou, não. Falei, eu posso esperar um pouco, tal? Ela falou, 6 meses, né? Daqui 6 meses você volta, a gente repete o exame e tal. Eu falei, tá bom. E aí eu usei todos os meus recursos. Então, claro que não foi só o recurso natural no sentido da aromaterapia, do chá, né? Foi tudo, assim, foi uma mudança de pensamento e de hábitos, né? Alimentar, de atividade física, eu faço, sempre fiz atividade física, eu faço pilates 2 vezes por semana, mas eu foquei na caminhada também, então, cara, eu vou caminhar, vou fazer o pilates, eu vou me alimentar melhor, e eu vou preparar uma sinergia, preparei a sinergia, e aí toda noite eu passava na minha barriga a sinergia e fiz toda essa mudança também dos meus hábitos no dia a dia. E pensamentos, né? E pensamentos. E aí, cara, quando chegou, tipo, depois dos 6 meses, que foi recente, eu fiz o exame, e tá lá na conclusão do exame, que os achados do exame anterior não existiam mais. Tipo, eu não tenho mioma mais, eu não tenho foco de endometriose. Caramba, Má.
E isso é um negócio, isso é um vídeo que eu vou fazer ainda, para postar mesmo, para mostrar os exames, entendeu? E é isso, assim, eu não tomei nenhum remédio, porque não tinha remédio para tomar, porque se tivesse eu ia tomar, não tinha, mas eu foquei nisso, assim, não, eu foquei de tipo, não, eu não vou, principalmente nós mulheres, né, cara, eu não vou tirar meu útero, nossa. Não é muito sério, né? Sabe? Tipo, assim, não tem que ter outro jeito para você fazer uma cirurgia desse tamanho, tirar o útero e tudo mais. Então, assim, é isso. Como não era urgente, você tentou e, deu muito certo. Deu certo. Tipo, tirar o útero, né? Assim, o que tem mais de feminino em nós, né? Que o nosso útero, né? Tipo, não, e há um tempo atrás, isso era muito comum, né? Tipo assim, qualquer coisa tira o útero, assim, qualquer coisa. Tem muitos casos de endometriose e tal, que antigamente era assim, a primeira saída era tirar, ainda bem que isso hoje vem mudando, né? Assim. E às vezes nem tinha nada, tipo, eu tenho umas conhecidas que são mais velhas, né, que assim, não, já tirei tudo logo, tipo, pra não ter problema. Minha mãe tirou também. Tipo, pra não dar problema, gente, mas que problema, né, assim... Não, e assim, né, você tirou um órgão do seu corpo, assim, você eliminou um problema, mas com certeza você vai ter que cuidar de outras coisas, porque... aquilo faz parte do corpo, faz parte né? do corpo. Então, se a gente não precisasse daquilo, a gente não nascia com ele. Vamos lá, não é mesmo? Nossa, é muito louco, muito louco. E aí, Má, assim, tirando essa parte da parte emocional das mães que a gente tá falando aqui mais, né? Das mães, das pessoas no geral, mas focando nas mães, assim, em relação a dores físicas e tudo mais, essas terapias, elas ajudam também nesse sentido? Ajudam também. Por exemplo, né, dor nas costas, criança lá carregando. Ajudam. A gente pode pensar em sinergias de óleos essenciais e passar. A gente pode pensar na massagem. A gente pode pensar no próprio reiki, né? Uhum. Às vezes, né, você tá ali com uma dor nas costas, sim, é também porque você tá aqui carregando, puxando, mas a gente pode pensar também no que você tá carregando, né? Que mochilas, que sobrecarga é essa que você tá carregando aqui? Então a gente pode pensar, por isso costas, que é importante o diálogo. Então a gente pode pensar numa mãe que tá ali, que tem a criança tudo, mas que ela está totalmente sobrecarregada e ela está com muita dor nas costas. A gente pode pensar numa sinergia de um floral que vai fazer com que ela consiga delegar, né, ou passar um pouquinho para frente, ou então, né, tirar um pouco dessa coisa dos ombros, assim, né? Eu sei que vocês vão falar assim, mas eu tenho que fazer, se eu não fizer, fulano não vai fazer, mas sim, eu entendo. Né, ou fulano ou beltrano, ou não tem outra pessoa para fazer, eu sou mãe solo, tal. Eu entendo, mas eu acho que, o floral, a terapia em si, ela vai fazer você refletir um pouco no que é prioridade, né? No que é prioridade, quais são as soluções. Eu tô com esse problema, qual é a solução agora? Adianta eu ficar carregando isso daqui, ou eu posso soltar um pouquinho, porque né, o que não tem remédio, remediado está, e o que tem solução a gente vai resolver, e é isso, assim, acho que a gente pode pensar nisso. Eu vou até falar da minha mãe, né, minha mãe tem algumas questões, bicho. A minha mãe tem artrite, artrose e tal, e ela passou por uns momentos difíceis, assim, com muita dor no joelho, e aí ela foi fazer fisioterapia, foi fazer isso, foi fazer aquilo. Falei, eu vou fazer um negócio aqui para ela, né? Aí eu fiz, pensando também no que pode ter causado essas artrites na minha mãe, porque começa aqui, né, no mental, não adianta. Então eu conheço um pouco a minha mãe, então eu sei um pouco, né, o que conheço pega, a história dela, então eu sei o que pega, e também na parte física, né, quais são os óleos que ajudam a desinflamar e tudo mais. Fiz essa energia para ela e ela foi passando, e um dia, e a minha mãe é super cética, né, assim, super... E aí um dia ela me ligou e falou, a única coisa que resolveu é a minha dor no joelho. Acho que não é mais tão cética assim depois disso. Aí eu falei, que legal, que bom, né, e aí ela até pediu para eu fazer de novo. Olha só. Tal. E eu gosto de dar esses exemplos, assim, porque
Porque são exemplos reais, assim, né? São casos reais mesmo de pessoas que sentiam e não sentem mais. Tem uma moça também, que é amiga do meu marido, na verdade, ela não é mãe, né? Mas ela foi fazer massagem comigo e ela tinha muita dor no joelho. E aí a gente fez tudo mais, né, pá. Cara, ela não tem mais dor no joelho. E ela falou assim, e ela fala para todo mundo, toda vez que a gente se encontra, ela fala, eu não sei o que ela fez. Que bruxaria foi essa? Mas eu não sinto mais nada no Ai, meu que joelho, tudo. sabe? Então ela sempre indica e tudo. Então é isso, gente, é o poder que as nossas mãos têm, né? Não é a Maíra, né? Somos nós temos esse dom. Mas tudo bem, né? Talvez eu tenha um pouco mais de intuição e tal, porque eu trabalho muito isso, mas todos nós temos. Todos nós Não, temos. e principalmente nós mães com os nossos filhos, né? Sim. Sim. A gente eu ouvi isso de uma amiga minha, a gente é capaz de fazer um benzimento para os nossos filhos, por exemplo, sem, sei lá, não sou benzedeiro, mas assim, você tá passando aquelas coisas, e isso que você falou das mãos, assim, eu como trabalhei com dança há muito tempo, também tem muito essa coisa do toque, do contato, do corpo e tal, então eu acredito total nisso, assim, do quanto as nossas mãos são poderosas, assim, nesse sentido, e é muito lindo o que você faz. Sim. Muito lindo e muito, sei lá, é precioso mesmo, sabe? Para quem tem a oportunidade de passar pelas suas mãos. Me ajudou muito já. Nossa, eu amo muito, assim, como eu já falei aqui algumas vezes, eu trabalhei no mundo corporativo durante 21 anos, e aí eu comecei a conhecer as terapias em 2014, faz 10 anos, e aí eu só vou me apaixonando cada vez mais, sabe? Eu só vou gostando. E a Maíra tá cada vez abrindo mais o leque, daqui a pouco ela tá fazendo sei lá o que mais aí nas terapias, né? Eu só vou me apaixonando cada vez mais, porque você vai usando em você vai usando na sua família, você vai percebendo que tem resultado, e assim, a gente, cara, tá tudo na natureza, a gente esquece disso, né? Como que as pessoas antigamente, os nossos ancestrais, os índios, né? As pessoas, como que eles se curavam e como que eles se curam até hoje, Sim. né? Porque existem muitos ainda. E através da natureza, gente, através da natureza tem muita coisa poderosa para oferecer para a gente, e a gente precisa saber aproveitar isso. E às vezes eu falo muito assim que não é tão divulgado, então não usam tanto, porque, cara, a indústria não ganha, né, em cima disso. A gente tem toda uma questão Tem aí uma da indústria farmacêutica, inclusive com as novas doenças, né, que vem surgindo. Então, por isso que também, não vai indicar um chá, tá? Claro, né, gente, a ciência, eu acredito na ciência, eu sou super a favor da ciência, a ciência está aí também para trazer cura pra gente, mas a gente... o uso desenfreado, né, tipo, sem refletir também as questões. Sem refletir, e às vezes, sei lá, e às vezes você vai realmente num médico, eu falo muito assim... Vamos falar de bebês, de crianças, né? Assim, eu gosto muito da pediatra que eu vou, porque ela tem muito esse lado científico, eu acho que ela nem gosta desse meu trabalho, mas... Tá bom, esse chazinho não. Mas assim, mas ela tem muito esse lado, assim, eu gosto muito dela, independente de qualquer coisa, mas ela não passa remédio a qualquer custo, sabe assim? É tipo, tá, o que tá acontecendo com ele, né? Como que o Cauê tá? Ele tá assim, assim, assado, tá bom, vamos esperar um pouco, você não precisa dar um remédio agora. Então isso é muito legal, porque, cara, ela é médica, ela é total da ciência, né? Se eu falar pra ela que eu tô dando floral, ela vai falar, faz o que você acha melhor. Tipo... Mas ela também não sai dando o remédio desenfreadamente. Sim. E quando ela passa, você também confia de que é necessário, né? Eu dou, claro, tipo, precisa dar, beleza. Tentei aqui da minha forma, não deu. Vamos lá, ou então vamos juntar tudo, né? E é isso, assim, eu comecei o episódio falando das crises de raiva do Cauê e vou mais ou menos terminar falando disso, né? Porque... além da construção que a gente falou aqui, né, de nós mesmas, da gente conseguir manter a calma a gente para poder passar para eles,
Eu também fiz uma sinergia para ele, sabe? Porque o floral não tem problema, a gente só precisa tomar cuidado, porque os florais que vendem por aí, eles têm álcool, e criança não pode ingerir álcool, então procurem água, né? profissionais para vocês falarem que é para um bebê ou para uma criança para não ter álcool. Enfim, e aí eu faço para ele também, e isso tem acalmado também um pouco ele, sabe? Ele tem ficado, quando eu dou, eu não fico dando direto, mas quando eu sinto a necessidade, eu faço e eu vejo que ele vai acalmando. Você sempre comenta que o Cauê responde muito bem, né? Ele responde super rápido, assim. Tem pessoas que demoram um pouco mais, eu sou super, eu respondo muito rápido a qualquer coisa, assim, tipo, é muito rápido o efeito que faz no meu corpo. Então eu respondo muito rápido, o Cauê responde muito rápido. As crianças, em geral, elas respondem muito rápido, porque elas são bem sensíveis, né? E o Vitor também responde muito rápido, assim. O Vitor, a gente trata várias coisas, assim, eu faço para ele para pele, para acne, que ele tem bastante, aí ele usa, quando ele usa a pele fica bem lisinha, a namorada dele adora também, ela sempre pede para eu fazer, porque eu faço tudo com recurso natural, eu faço tudo com aromaterapia. E aí ela gosta, ela pede, aí eu faço, ela usa também. Ele tem dermatite, então quando ele, ai mãe, tá coçando, aí eu vou lá, faço, passo e já melhora. Sim. Claro que nem tudo eu tenho ali de cabeça, né? Mas eu tenho conhecimento, eu tenho os meus livros, eu tenho as minhas coisas e eu vou lá e faz a magia acontecer. E faz a magia acontecer, é isso. E onde as pessoas te acham, Maíra Mainardi? No Instagram, Maíra Mainardi, Maíra com Y, Mainardi com 2 N's. E é isso. Eu tenho um site também que vai para o ar em breve. Tá. E aí eu compartilho. Quando tiver no ar, a gente deixa na descrição do vídeo. Combinado. É isso, gente. Não se esqueçam, então, de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho. E precisando, gente, a Maíra tá... Quiser conhecer mais meu trabalho, me chama. É isso, gente. Um beijo, até a próxima.